não mostrou um futebol digno à altura da seleção brasileira em nenhuma apresentação, nem na vitória de 4-1 em cima do Paraguai. Lá o Vini Júnior fez no primeiro tempo monumental e o time paraguai dos 4 gols entregou pelo menos 2. Deu 2 ali, dentro da pequena área deles. Eles tinham a posse de bola e deram os gols por ali. Foram 4 jogos, 3 empates e uma única vitória contra o Paraguai. Vamos ao jogo de hoje. Mas não teve aquele domínio do Uruguai. O Uruguai era um time mais pronto, era um time melhor, o meio campo era muito melhor. Tudo isso. Começou melhor o time do Uruguai. Até ali, 20, 25 minutos, começou melhor, criou oportunidade. O Davi Luiz teve uma chance de cabeça ali, que ele errou o tempo de bola, encolheu para cabecear, teve chance de finalização. Teve uma bola desviada na cabeça do Militão, que o Clóvis só olhou e rezou para ela ir para fora. Então, no começo, poderia ter chegado ao gol o time do Uruguai. Depois o Brasil, com muita raça, com muita vontade, isso, nada a criticar quanto a isso, equilibrou o jogo foi dividido, terminou o primeiro tempo, fraco. Muita rivalidade. O que é o Brasil-Uruguai e o Uruguai-Brasil? Tem gente, a rivalidade vem lá da gigantesca desde a decisão da Copa do Mundo 50 no Maracanã, que o Brasil jogava por empate, fez 1-0 e acabou perdendo de 2-1 o título mundial. Quantos e quantos jogos acabaram com expulsões, com pancadaria? No mínimo é jogo duro, é jogo pegado, é jogo brigado, vai ter confusão, vai ter empurra daqui, vai ter empurra dali, vai ter expulsão, acabou tendo uma. O jogador do Uruguai, uma entrada maldosa realmente em cima do Rodrigo, mas o nível do jogo foi de médio para baixo. E se o Uruguai teve algumas oportunidades no princípio do jogo, o Brasil, na verdade, não criou nenhuma chance real de gol. O Endrick se mexeu bem, valoroso, entrou na disputa daqui e dali, mas deu um chute a gol, foi o único chute a gol da seleção brasileira de fora da área em todo o jogo, com aquelas cobranças de falta que o Rodrigo bateu na barreira, cobrança de falta não conta nisso, né? Um chute de fora da área, que foi aquele chute do Endrick fraquinho, que o goleiro do Uruguai, aliás, excelente goleiro do Uruguai, do Inter, de Porto Alegre, e pelo pênalti, e tudo isso. Mas como é que a seleção brasileira pode pretender chegar na semifinal, para depois ir para a final, para jogar com a Argentina na final, porque o caminho ficou uma moleza para a Argentina, né? Se não consegue criar chance de gol, se não faz gol, se não fez nenhum gol contra a Costa Rica, se fez um só contra a Colômbia e merecia ter perdido, se não fez nenhum contra o Uruguai, como é que pode chegar? Então, na verdade, gente, não temos laterais à altura da seleção brasileira. O Danilo, muito correto, ele é um cara muito bacana. Ele disse no fim, essa juventude, vamos apoiar, vamos dar força. Eu acho que ele quis dizer que a minha fase acabou. Ele é líder, é capitão, fala muito bem, falou de verdade. Assim como o Marquinhos falou depois do jogo com a Colômbia, não jogamos bem, perdemos o controle do jogo. Então, esses jogadores mais experientes, eles acabam dizendo a verdade. Até que Militão e Marquinhos jogaram bem, lá na frente o Rafinha no começo foi bem, o Endrick lutou bastante, o Rodrigo não jogou, porque essa coisa que ele joga pela esquerda, tanta gente dizendo, ele vai jogar onde ele gosta, como ele jogava no Santos, Real Madrid que joga ali na esquerda, pela linha da esquerda, é o Vini Júnior. Ele joga, eles invertem, ele posiciona às vezes, no contra-ataque, o Real Madrid, eles partem os dois juntos. O Rodrigo não é para jogar de ponta esquerda, sumiu do jogo. Não participou do jogo, jogou com um a menos. E na hora das alterações, quando vai expulso um outro jogador, gente, aí sai o João Gomes, sai o Bruno Guimarães, entra o Douglas Luiz, entra o André. Pra que trocar 6 por meia dúzia? Mete logo o Martinelli na esquerda, ou deixa o Rafinha, tá bom, ou bota o Savinho, mas pega o Rodrigo, puxa pro meio, para ser um armador que chega, que pisa na área, que tenta a chance de gol, que bate de fora da área, joga com um volante só, porque eles já estavam fechados atrás, querendo ir por pênalti. O Uruguai tem muita confiança, o jogador do Uruguai tem muita confiança, eles queriam mesmo ir por pênalti. Então, a verdade é a seguinte, essa Copa América faz parte da pior fase da história da seleção brasileira. O ano de 2023 foi uma vergonha. O Brasil está em 6º lugar nas eliminatórias para a Copa do Mundo, que recomeçam em setembro.
Sexto lugar em 10 países da América do Sul. Perdeu das eliminatórias da Colômbia, perdeu do Uruguai, perdeu da Argentina em casa, nunca tinha perdido em casa em jogo de eliminatórias da seleção brasileira. Aí depois deu aquela impressão no começo do Dorival, mas na verdade lá o Brasil jogou fechado contra a Inglaterra, jogou fechado contra a Espanha. Foi o que eles gostam de chamar de reativo, né? Que eu digo, joga fechado e joga no contra-ataque, né? Então, quando ele teve que dominar o jogo, que criasse, que fazer valer a qualidade, principalmente no meio campo, criar as oportunidades, não aconteceu nada disso. É muito ruim essa seleção brasileira. E para terminar, eu volto na história do meio campo. João Gomes joga no Wolverhampton. O Bruno Guimarães joga no Newcastle. O Paquetá joga no West Ham. O André joga no Fulham. O Douglas Luiz também jogava num time de médio para baixo, foi agora para Juventus da Itália. Gente, todos os jogadores de meio campo do Brasil, isso é uma vergonha para a história da seleção brasileira, jogam de times de médio para pequeno. No futebol. Da Premier League? Mas não, em time pequeno, gente. A Colômbia tem 3 jogadores de meio campo, um joga uns 3 no futebol brasileiro, um joga no São Paulo, outro joga no Palmeiras, outro joga no Fluminense, o do Uruguai, um joga no Real Madrid, outro joga no PSG, 2 jogam no Flamengo. É diferente. Olha, eu profundamente decepcionado com essa Copa América. Melhor até voltar para casa do que correr o risco de ir a uma final e tomar uma goleada na Argentina. Providências urgentes. Tinha um jogador que joga no futebol brasileiro em nenhum desses 4 jogos. Com esse meio campo que tem, não tem lugar pro Veiga, não tem lugar pro Gerson, não tem um centroavante, o time do Dorival sempre joga com centroavante, por que o Pedro não tá lá? E outros jogadores do futebol brasileiro que teriam condições de estar nessa seleção. Triste, lamentável, profundamente lamentável a participação da seleção brasileira. Tá aí, né, o Galvão Bueno bastante revoltado com a atuação e participação da seleção brasileira na Copa América, como 99% dos torcedores brasileiros. Créditos aí para o Instagram do Galvão Bueno. Concordo em quase tudo que o Galvão falou, né? Não, uma seleção que não conseguiu criar uma chance de gol, né? O Uruguai com um jogador a menos. O Brasil mesmo assim não conseguiu se impor. O jogo foi bem fraco, né? O Uruguai também não jogou bem, não. Mas o Brasil com um jogador a mais, pelo menos nesse momento, né, tinha que criar alguma coisa. O Brasil não tinha nada. Uma seleção que não tinha absolutamente nada. O Galvão Bueno falando que é muito ruim essa seleção. Concordo em termos, vou dar meu ponto de vista. E profundamente lamentável foi sim a atuação da Copa América. Achei até que o Galvão poupou o Dorival, né? O Dorival fez um trabalho muito ruim nessa Copa América. E a seleção teve um tempo de preparação estilo Copa do Mundo, né? Ficou quase um mês com jogadores e o time não tem nada. E foi muito mal, sim. Acho que por ser amigo, né? O Dorival é muito gente boa, mas o trabalho dele foi muito ruim nessa Copa América. Eu achei até que naqueles amistosos contra os europeus, o pessoal jogou muito pra cima. Também não vi esse futebol todo da seleção, não. O pessoal já colocando o Dorival lá em cima. Eu acho, minha opinião, o Brasil precisa de treinador estrangeiro, já não é de hoje. Para mim, do Tite mesmo, depois que saiu, é o melhor treinador e nas 2 Copas, para mim, foi mal. Então tem que fazer uma experiência com um treinador estrangeiro. E aquela cena que tá rodando aí na internet, né? Jogadores do Brasil fazendo um bolinho ali, o Dorival com a mão na cabeça, os jogadores nem deu moral pro Dorival. E o Bielsa, né? Interagindo ali com os jogadores do Uruguai antes dos penais. Foi bem estranho. E é questão até para pedir o boné, né? Os caras não estão te ouvindo. Eu, se fosse Dorival, dava a linha na pipa. Eu acho que a CBF já pode olhar aí. Um outro nome, um ponto que eu discordo do Galvão, que fez comparação com os jogadores da Colômbia. O Ramos Rodrigues mesmo nem joga no São Paulo. Então o Brasil tem jogadores que jogam na Premier League. Comparar a Premier League com o Campeonato Brasileiro, vai me desculpar. A Premier League, a gente gosta muito do futebol brasileiro, né? Eu sou seleção, até perdi entre aspas ali, aquele tesão de torcer. Torço mais pro meu clube mesmo. Mas comparar a Premier League com o Campeonato Brasileiro, Galvão, aí eu discordo de você. E dá sim pro treinador. A gente não tem aquela geração de extra classes, como o Ronaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Roberto Carlos, mas com esse time do Brasil aí, são jogadores bons, não são ruins não, dá pra fazer. Não é extra classe não, mas são bons. Dá pra fazer uma seleção melhor. Vamos dar um exemplo, o Irã. O Irã na Copa do Mundo lá fez uma boa Copa, chegou à semifinal com jogadores, não dá nem pra comparar, né, jogadores brasileiros com os iranianos.
Então vamos lá, vamos com calma, né? Qualquer geração brasileira vai ter bons jogadores. Pode não ter top, mas são bons jogadores sim, dá para fazer mais. Eu achei que o Dorival foi mal demais, quero saber sua opinião aqui nos comentários. Um abraço para você e até o próximo vídeo.